Olá, amigos, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente para mais um estudo da Palavra de Deus dessa vez. Vamos estudar sobre um livro muito importante. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre o reino de Deus, sobre quem é Jesus, sobre o dia do Senhor. Você já aprendeu muitas coisas e eu, Roberto, estou aqui mais uma vez para fazer esse estudo com você. Eu quero nesse momento, dizer que eu estou muito feliz de fazer esse trabalho e eu espero que você também tenha aprendido, esteja aprendendo cada dia mais, esteja aprendendo cada dia mais. E nessa live aqui, que estamos enviando hoje, estamos estudando hoje, eu quero falar exatamente sobre a Bíblia. E a Bíblia Sagrada, como vocês sabem, é um livro que permeia todas as culturas. Existem muitas discussões em volta da Bíblia a respeito do seu conteúdo, da forma que ela foi escrita, da inspiração que ela teve, se é verdade ou não. Muitos creem, muitos a veem apenas como um livro normal de estudo. Os arqueólogos estudam de uma forma, os cientistas de uma outra forma, os religiosos de uma outra forma, os ateus de outra forma. Mas o que dá para a gente entender nesse momento é que a Bíblia faz parte do cotidiano ou influencia as pessoas de uma forma ou de outra. Nós estamos aqui para dizer que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, como um livro inspirado por Deus, escrito por homens, tá? Até porque eu queria falar para vocês que eu não conheço nenhum outro livro escrito por homens. E que a linguagem que é colocada na Bíblia é para que nós possamos entender a palavra de Deus. Deus não veio falar aqui de maneira que nós não entendêssemos. Então, a melhor forma é que os próprios homens, inspirados por eles, por esse Deus, através do seu Espírito, nos falasse, né? Através da sua inspiração. Em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e a sua utilidade é para ensino, para repreensão, para correção na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema de hoje é o livro sobrevivente. E você vai entender quais os interesses, escusos ou não, né, que a Bíblia tem sofrido durante o tempo em que ela foi escrita. A Bíblia foi escrita, o primeiro autor da Bíblia, como vocês sabem, que escreveu aproximadamente os 5 livros da Bíblia, Moisés, que escreveu Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e o livro de Jó. Até porque o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, e o último livro é a terceira carta de João, não é o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da sequência da Bíblia, mas após o Apocalipse ele escreve a terceira carta ainda de João, que é um livro que antecede ali o livro de Judas, né? A Bíblia ela tem um período que foi escrito por várias pessoas que não se conheceram, a maioria delas não se conheceram, num período aí de 1.500, 1.600 anos, né? E ela não há nenhuma contradição que comprometa a interpretação, tá? Existem erros, algumas questões de traduções, de passagem de língua para línguas, essas coisas, mas nada que venha comprometer a veracidade bíblica ou o entendimento do reino de Deus e de suas leis e seus propósitos. O livro que tem transformado o mundo de uma forma ou de outra, tem causado seus problemas e soluções, né, através das interpretações de cada um. Nisso nós vemos tantas igrejas com a Bíblia só, mas isso não é o objetivo de Deus. Deus diz que existe apenas uma igreja, né? A sua igreja é apenas uma, e ela tem fundamentado a sua palavra, o seu estudo e as suas leis e doutrinas na palavra de Deus. Eu estava vendo na internet aí e alguns estudos, e quantos países no mundo há no mundo que proíbe o estudo da Bíblia ou a posse de uma Bíblia. São 22 países que, de maneira categórica, as pessoas têm dificuldades de ter uma Bíblia em sua própria casa.
é o livro mais perseguido, é o livro mais odiado, é o livro mais atacado, mas é o livro que mais influenciou pessoas, que construiu reinos, que produziu leis, que que ajuda as pessoas, que oferece saúde através das suas leis sanitárias e outras coisas mais. É o livro mais lido, mais vendido, é o livro mais procurado, é o livro mais publicado. Então, nós estamos falando de algo aqui que realmente Deus colocou na nossa vida de uma maneira ou de outra, né? Você já passou nos riscos, você já pensou nos riscos de levar uma mensagem Eu quero falar aqui sobre uma questão muito importante. Muitas pessoas, por viver essa mensagem da Bíblia, morreram. Muitas pessoas entregaram a sua vida, foram perseguidas. Não só a Bíblia como livro, mas aqueles que o seguem também foram perseguidos. Durante alguns longos séculos conflituosos da história, a Bíblia foi perseguida em diversas circunstâncias, e aqueles que o possuíam ou que a obedeciam como regra de fé. As pessoas foram mortas pelos simples fatos de ter uma Bíblia e seguirem seus ensinos. Exemplares lançados às chamas, seu conteúdo tem sido contestado, desacreditado, ridicularizado. Nesse estudo você descobrirá como Deus preservou miraculosamente seu livro sagrado para que suas páginas nos trouxessem as mensagens de salvação em Cristo. Você tem aí o original que Moisés escreveu? Claro que não. Mas há aproximadamente mais de 400 cópias da Bíblia, feita em datas diferentes. Durante esse tempo que ela foi escrita, em que são achados pergaminhos, os rolos, né, dos pergaminhos, e que vem mostrando que a Bíblia não foi alterada, apesar dela ter passado por todas essas coisas que eu disse para você. E eu quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado. O Senhor tem cuidado da tua palavra e cuidado também daqueles que a seguem, que a estudam, tem transformado vidas, tem salvado pessoas, tem mostrado o destino do mundo, tem nos revelado os seus propósitos, e nós queremos te agradecer por isso e pedir que o Senhor esteja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos à primeira pergunta da noite, desse estudo. Como a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias ou ano? Bom, o tema aqui desse estudo, em Apocalipse, a Bíblia é apresentada como duas testemunhas, tá? Não como um livro, mas como duas testemunhas. Em Apocalipse 11, abra sua Bíblia aí imediatamente. Apocalipse 11, 3 e 4 diz assim: concederei poder às duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de panos de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor. Queremos lembrar que, tratando-se de Apocalipse, muita coisa do que nós estudamos não significa exatamente a palavra. Ela tem um outro simbolismo, né? Então, concederei poder às minhas duas testemunhas, tá? Ao Antigo e o Novo Testamento, a fim que profetizem durante 1260 dias, por 1260 anos, a tabelinha de conversão profética, em trajes escuros e panos de saco. Bom, imagina alguém que está vestido em trajes escuros, está de quê? De luto. Panos de saco era um sinal de humilhação, tá? Então, como a Bíblia identifica suas duas testemunhas? Como as oliveiras e os dois candelabros. Então, duas testemunhas, escreve aí, duas testemunhas, vestidas de panos de saco, que são duas oliveiras, e os dois candelabros. Bom, as duas testemunhas, comparadas às duas oliveiras e os dois candeeiros no contexto de 1260 dias, significam o Antigo e o Novo Testamento, revelados pelo Espírito Santo. Durante o período da perseguição de 1260 anos, que compreende de 538, no Edito de Justiniano, a 1798, quando Justiniano implanta
o seu governo supremo, onde ele junta a igreja e o poder político, e ele se torna um líder religioso e um líder papal, político ao mesmo tempo, religioso e político. E ele passa a ser a cabeça da igreja, onde ele dita a forma de culto, as regras de culto, as doutrinas do culto, tudo é parte desse rei que é Justiniano. E a partir disso, todas as pessoas que têm a palavra de Deus e começam a questionar ou a viver de maneira que ele não concorda, ele passa a perseguir. E essa perseguição se estende de 538 a 1798, tá? É o início do poder papal, político papal, somente o poder papal. Qual é o resultado? Na segunda pergunta, já vamos aí. Qual é o resultado do conflito após o período das perseguições entre a besta, que sobe do abismo, e as duas testemunhas? Apocalipse 11, versículo 7, vai dizer para a gente o que acontece, o resultado do conflito. Eu quero ler um pouquinho o textinho que eu pulei aqui, que no Antigo Testamento foram proibidos os silenciados pela Igreja de Roma, como assim continuaram dando testemunho do amor e da verdade. Durante o período da perseguição de 1260 anos, que compreendeu de 538 a 1798, o Antigo e o Novo Testamento foram proibidos de serem usados ou lidos e silenciados pela Igreja de Roma. Em Apocalipse 11, 5 e 6, conclui-se que aqueles que pretendiam causar danos a essa testemunha, a palavra de Deus, o atacam, morrerão. A mesma advertência é dada em Apocalipse 22. Então, essas pessoas que mataram, que perseguiram, que silenciaram a palavra de Deus e mataram aqueles que a seguiam ou que a obedeciam, também a Bíblia sentencia também a eles a morte. Qual é o resultado do conflito após o período da perseguição? Apocalipse 11, versículo 7. Eu vou ler para vocês do 3 ao 7, que diz assim: concederei poder às duas testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias, em trajes escuros e panos de saco. Essas testemunhas simbolizam a oliveira e os dois candelabros, que permanecem firmes na presença do Senhor. E se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Amigos, aqui não é como o Alcorão, que mal interpretado, vão dizer que as pessoas têm que ir lá e matar aqueles que não concordam. Não é isso. Mas, portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Mas é a cobrança que Deus vai fazer. Aqueles que mataram os fiéis de Deus também serão punidos. Esses homens têm capacidade de trancar o céu, da maneira que não chova durante o tempo que estiverem profetizando. E têm o poder de ferir a terra em toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto ordenarem. E quando eles estiverem, então, concluído o testemunho, quando eles tiverem concluído o testemunho, que devem pregar a besta que surge do mar, que surge do abismo, os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Então, quando eles tiverem concluídos esse testemunho que eles devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará, prevalecendo contra eles e ferirá de morte. Olha, tem uma besta que surge do mar, tem uma besta que surge do abismo e tem uma besta que surge da terra. Essa besta que surge do abismo é a última. Hoje já há um pensamento que ela é do abismo das ideias, ou seja, da confrontação de dois polos, né, de duas formas de pensar, cria-se um afastamento, e desse afastamento surge um poder, tá? Essa mesma forma de poder que vai dizimar as pessoas, ou vai querer dizimar aqueles que pregam a palavra de Deus. Bom, você pode anotar aí, qual o resultado desse conflito? A besta do abismo é finalmente derrotada? Não. As duas testemunhas são vencidas e mortas. As duas testemunhas são vencidas e mortas. As duas testemunhas fogem para o deserto? Também não. Isso é em Apocalipse 13, a gente vai estudar lá depois. E não é a testemunha também que foge para o deserto, é a igreja, uma mulher vestida
de sol com a lua na cabeça, prestes a dar à luz, aí ela vai fugir para o deserto. Mas nesse momento aqui, as duas testemunhas são vencidas. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás e também simboliza os reinos do mundo que estão sob o seu controle. E Apocalipse 11:8, a referência de Sodoma e Egito. Sodoma é o símbolo da degradação moral. E o Egito é conhecido por negar a existência de Deus verdadeiro e por desafiar os mandamentos. Isso em Êxodo 5, quando Moisés vai lá falar que vai tirar o povo, eles negam a existência de Deus. Das nações antigas, o Egito é a única nação que declara faz essa declaração. Próximo aos fins dos 1260 anos de perseguição, as testemunhas de Deus sofrem um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem como pelo ateísmo. Bom, aí nós estamos falando da França, né? Nós vamos abordar esse tema mais à frente, esse país mais à frente. Nós falamos do Egito, que na Idade Antiga, né, se declarou que Deus ateu, ou seja, que retirou Deus dos seus princípios, declarou que Deus, a inexistência de Deus e do seu juízo. A pergunta número 3. Por quanto tempo as duas testemunhas permanecem sem vida? Então, se elas sofreram uma ferida mortal, são vencidas e mortas, por quanto tempo ela permanece morta? Apocalipse 11, versículo 11 e 12 diz: entretanto, depois de 3 dias e meio, ou seja, 3 anos e meio na linguagem profética, soprou-lhes os corpos, Deus soprou-lhes os corpos, em seus corpos, o espírito de vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme vapor tomou conta de todos quanto os viram. Então, um enorme pavor, um enorme pavor tomou conta de todos quantos viram. E eles ouviram uma grande voz que se projetava dos céus e lhe ordenou: subi-vos para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus espíritos e os inimigos as observavam atônitos. Lembra daquela passagem bíblica que quando Jesus vai subindo aos céus em uma nuvem de anjos? Aí os anjos, quando Jesus vai subindo aos céus, os anjos descem e falam com os discípulos: do que vocês estão olhando aí? Eles dizem assim, está vendo esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus? Da mesma forma, ele também virá. E olha bem o que está aqui em Apocalipse: subi-vos para cá, Jesus chamando o seu povo. Elevaram-se ao céu numa nuvem, os seus inimigos os observavam atônitos de como que estava acontecendo. Então, mas depois de 3 dias e meio, escreve aí na resposta. Resposta número 3. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito vindo da parte de Deus lhes penetrou, e subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. A Bíblia sempre desmascara Satanás e, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico, né? Satanás tenta silenciar a Bíblia, mas a Bíblia sempre desmascara Satanás. Aliás, sem a palavra de Deus, não há como derrotar o inimigo, ou seja, não há como conhecer os seus métodos e nem conhecer o poder de Deus para enfrentá-lo. E às vezes ele oculta e desvirtua a verdade, e em outras ocasiões ele tenta destruí-la. Dentro do contexto profético de 3 dias e meio, equivalem-se a 3 anos e meio, como está em Ezequiel 4, versículo 7, e Números 14, versículo 34, essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França. O centro ideológico do mundo da época, no século XVIII. Por decreto da sua Assembleia Legislativa, de 26 de novembro de 1793, a França declarou a não existência de Deus e decretou até 17 de outubro de 1997, quando foi anulado e se permitiu a prática da religião outra vez. Durante esse período, Bíblias foram queimadas, igrejas foram fechadas, a semana passou a ter 10 dias, o sábado de descanso foi abandonado, em seu lugar se consagrava um dia a cada 10 dias
Em cada 10 dias se celebrava um dia como descanso, com orgias e blasfêmias, e uma mulher imoral, né, uma atriz, foi nomeada a deusa da razão e deveria ser adorada. O período durou 3 anos e meio, exatamente como a profecia havia predito. Bom, eu até esqueci agora o nome dessa atriz, tá? Que foi colocada na Catedral de Notre Dame. Bom, vamos à quarta pergunta. Qual será o alcance da pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? Qual será o alcance do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? Isso vai dar Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa na mão. Desculpa, é 14, versículo 6, não 14. Apocalipse 14, versículo 6. É a proclamação das 3 mensagens angélicas que antecedem a volta de Jesus. 3 proclamações de anjos. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno, a Bíblia, para anunciar a palavra de Deus, ou seja, para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, toda tribo, língua e povo. Então, qual a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da história da terra? Aí vem assim, ó. Então, chamou a voz, com voz grave. Olha a mensagem que é dada de evangelho antes da volta de Jesus a todas as pessoas. Qual a boa nova, né? Que evangelho significa boa nova. Quer dizer, boa nova. Qual as boas novas que será dada ao mundo antes da volta de Jesus? Temei a Deus e dai-lhe glória, a voz forte proclamou. Porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o alcance da pregação do evangelho é anunciado a toda a terra. Tá? Na tribo, língua e povo. Tá? Na pergunta número 4, o alcance é tendo um evangelho eterno, anunciando aos que assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Então, a ressurreição dessas... Eu estou confundindo tudo aqui. Apocalipse 6 é exatamente isso. O anjo tem um evangelho eterno que é anunciado sobre toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. A ressurreição das 2 testemunhas representa a ressurreição do testemunho bíblico, uma reforma na forma de interpretação bíblica que volta às interpretações originais apostólicas. Após o término do reino do terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas. As escrituras têm alcançado todo o planeta, com o livro mais impresso da história da humanidade. O Apocalipse fala do evangelho eterno, que é revelado, que é a revelação de Deus conforme está na Bíblia. Pois isto a Bíblia traz uma advertência divina, alertando os fiéis sobre a importância de preservar todo o conteúdo da revelação. Então não é uma parte que eu acho, que eu penso, isso serve, aquilo não serve. A Bíblia não tem parte que não serve, que não tem utilidade. Toda ela é escrita para a nossa correção, para a nossa educação e para a nossa santificação. Tá? Então, a pergunta número 4 é um evangelho eterno anunciado aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, a cada nação, tribo, língua e povo. A pergunta número 5, amigos, agora, vamos corrigir aqui para não ocorrer de atrapalhar vocês aí, tá? Na compreensão do estudo de hoje. Qual é a primeira mensagem especial de Deus para os últimos momentos da história desse mundo? Qual é a mensagem especial? Apocalipse 7 diz assim, 14, versículo 7, diz assim: Então, com grande voz, o primeiro anjo diz assim: Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você, por um acaso, ou
por conhecimento, tem visto algumas pessoas fazerem reuniões, essa Eco 26, aí a COP 26, outras mais, né, a Rio 22, 20, Rio 20 ou Rio 2000 alguma coisa, e tantos encontros climáticos, ecológicos. Você tem visto isso? Mas qual deles atentam para que nós devemos adorar a Deus ou que devemos preservar a natureza porque ela é uma propriedade divina? Tem visto isso? É interessante. O Apocalipse aborda exatamente esse tema também, sabendo Deus que o homem que Satanás apropriaria dessas necessidades humanas, ou dessas questões que estão em evidência, e levaria o homem a não adorar a Deus. Ele diz numa mensagem das 3 últimas mensagens, ou seja, de todo o Apocalipse que você conhece, as 3 últimas mensagens de Deus para o fim de todas as coisas temei a Deus, dai-lhe glória, tá? É chegada a hora do seu juízo, haverá um juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui apresenta um Deus de juízo, um Deus poderoso, um Deus que a nossa adoração não deve ser a qualquer outra coisa, a qualquer outro homem, a qualquer poder, ou qualquer filosofia política ou religiosa, mas é um Deus que é o Criador dos céus, da terra e do mar. Por isso, este versículo, ou essa passagem, ou essa mensagem angélica, ela combate o relativismo, o utilitarismo, o hedonismo, tá? O domingo verde, o ecumenismo. Tá? É uma mensagem e uma resposta à teoria da evolução, que existe um Deus criador, tá? Pois ele exige e requer a nossa adoração como criador. Dos 10 mandamentos divinos concedidos no Monte Sinai, porque nós temos que honrar e dar glórias a ele, porque a lei mostra como é feito o juízo. Você vai no tribunal, você vai sobre as orientações da lei, né? A Constituição, do Código de Justiça, né? Das leis de justiça. Os 10 mandamentos divinos concedidos ao Monte Sinai é o 4º mandamento, que trata da santificação do sábado, que contém o selo de Deus, que é aquele que criou, que mantém, né, que nós já estudamos aqui, que tem o território, que é o dono de todo o universo, e também afirma que Deus é criador. Portanto, na primeira mensagem, o convite do anjo é a adoração. Amigo, se você quer adorar a Deus de forma que ele realmente aceita, você precisa estudar a Bíblia. E esse mandamento tem como pano de fundo o esquecido sábado, a adoração que ele requer. E esse mandamento tem sido esquecido por todas as religiões que se diz cristã. E qual é a mensagem do segundo anjo? Bom, 3 anjos, 3 mensagens últimas para o mundo. O segundo anjo, no versículo 8 do capítulo 14, Apocalipse 14, 8, diz assim: o segundo anjo, ele diz assim, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Primeiro, eu quero dizer para vocês que na tabelinha de conversão profética, anjo significa mensageiro. E esse mensageiro que Deus está falando aqui, sou eu e você. Mas ele voando representa a rapidez, a urgência e a necessidade que precisa ser anunciada essa palavra. E o segundo anjo seguiu exclamando isso. Então, pessoas têm que dizer, olha, imagina você conhecer uma religião ou uma igreja que diz, temei a Deus, dai-lhe glória, haverá um juízo, adorai de maneira correta. E em Êxodo 20 diz como nós devemos adorar. Êxodo 20, começa aí do versículo 1 ao versículo 8, para você ver como é que nós devemos adorar a Deus. E quem é Deus? O Criador dos céus, da terra e do mar e da fonte das águas. Aí o segundo anjo que diz, caiu a grande Babilônia, que deu a de beber a todas as nações. Significa que a confusão, a prostituição espiritual tem afetado a todas as nações. E esse vinho que embebedece as pessoas tem encontrado guarida em todas as religiões.
e que nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados pelas falsas teorias daqueles que dizem que são proclamadores da mensagem, mas na verdade são filhos de Babilônia, da confusão moral e espiritual que é a Babilônia. Então, qual a advertência que Deus nos dá pelo segundo anjo? Caiu a grande Babilônia. Deus vai destruir essa balbúrdia espiritual. A mensagem do segundo anjo revela a apostasia no meio cristão e ela é complementada pela advertência de Apocalipse 18. Deus diz a seu povo para sair das igrejas doutrinariamente equivocadas, a fim de não ser cúmplices nos seus pecados, nem participar dos seus flagelos. Isso está em Apocalipse 18, versículo 4. A Babilônia do tempo do fim despertará a oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento representava a força opressora sobre o povo de Deus e também a confusão. Gênesis 11, de 1 a 9, vai mostrar quem era a Babilônia. Mas aqui em Apocalipse 18, 14, é sobre as doutrinas equivocadas. Pergunta número 7. Qual é a advertência de Deus anuncia pela mensagem do terceiro anjo? É o primeiro anjo que fala sobre a adoração, o temor a Deus, o juízo e Deus Criador. O segundo anjo que anuncia a queda das confusões das igrejas falsas, da balbúrdia dentro das religiões, doutrinariamente equivocadas, né? E agora o terceiro anjo que vem trazendo uma outra mensagem. Apocalipse 14, de 9 a 11, diz assim: o terceiro anjo alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado em enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome não haverá repouso algum, nem de dia e noite sem cessar. Amigos, então, dentro dessa passagem aqui, há muito comentários, né? Ah, vai sair a marca da besta, está saindo a marca da besta, não podemos vender, porque aqueles que recebem, que não receberem a marca da besta, a Bíblia diz que não poderá nem comprar, nem vender. E nós vivemos num mundo extremamente comercial, tudo você compra ou tem que vender, e essas pessoas serão. Você já tem aí algumas coisas que nos levam a esse caminho, que já estão preparadas, isso é inegável, que você já não tenha percebido. Acontece que aqui diz assim, ó, um sinal na sua mão ou na sua testa. Nós estamos lendo uma palavra aqui, um versículo, um texto, que ele é profético. E sendo profético, nós temos que interpretar. Testa ou mão aqui, o que você tem aqui na sua cabeça? São seus pensamentos? E o que você tem na sua mão? Não é a sua capacidade de realização? Então, as pessoas que estão enganadas, ou seja, as pessoas que estão doutrinariamente equivocadas, não enganadas, porque do engano pode ser salvo, do equívoco tem que ser humilde, né? E aí eles vão passar a agir de acordo com o que eles pensam e o que eles fazem. E esse poder, a besta, né, do Apocalipse, ela vai chamar a adoração para si. E aí, numa passagem em Daniel, Daniel 8, vai dizer que esse poder, ele coloca-se no lugar de Deus como intercessor entre nós e Deus, e quer a adoração. E você deve conhecer alguns seres humanos que aceitam a confissão de pecados, né? Esses que aceitam a confissão de pecados são filhos da grande meretriz. Só que a meretriz, ela também tem suas filhas, que aí deram braço a elas através do espiritismo, da vida pós-morte, né? Nós estudamos aqui o que acontece com as pessoas que morrem. Estão interligadas por doutrinas, não exatamente por organização de igrejas, mas estão por doutrinas. Aceitam o domingo como dia de guarda,
né? Ou diz, não tem guarda para dia nenhum, tanto faz, você pode escolher seu dia, sendo que Deus diz um dia exato de guarda, de procedimento, de adoração a Ele. Então, essas formas vão sendo contaminadas, Satanás, através deu o seu poder à besta, e ela pega essa sua imagem, e ela pega esse poder e começa a influenciar sobre a vida das pessoas, e a proposta dela é fazer com que você pense e faça dessa maneira. E aqueles que não são assim, que não receberem, não aceitarem, serão punidos por ela, né? Por esse poder. Só que também Deus irá punir essas pessoas, esses líderes equivocados, que levam milhões de pessoas ao engano. A sétima pergunta é o seguinte: se alguém adorar a besta, essa é a resposta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa, na mão, na testa ou na sua mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Então, se você aceitar que você pense ou faça como homens dizem e não como a palavra de Deus diz, Deus promete que todos que fizerem isso beberá do vinho da ira de Deus, que não tem atenuação nenhuma, ou seja, não tem nenhuma mistura. Ele vem puro, ele vai vir exatamente para cumprir o seu desígnio, que é punir aqueles que se deixam se equivocar por palavras dos outros. Eu sempre tenho dito aqui para você não acreditar em mim, mas que você acredite na palavra de Deus. Bom, oitava pergunta: como o evangelho eterno será pregado a todo mundo? O evangelho é pregado a todo o mundo como? Tá? O evangelho é pregado a todo mundo, ele está em Apocalipse 14, versículos 6 a 12. Descreve a pregação mundial do evangelho. Mas em Mateus 24, nós temos também uma citação aqui, ó. Mateus 24, versículo 14, diz assim: e esse evangelho será pregado a todo mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amigos, Deus poderia muito bem pregar o evangelho sozinho. Ele poderia enviar os anjos, e eu tenho certeza, na minha fé, que os anjos iriam corresponder de maneira altruísta a esse desígnio. Mas ele quer que eu e você façamos isso. Que preguemos a todas as pessoas e anunciamos uma mensagem de salvação, de juízo, de eternidade, de vida, de paz e alegria, para que nós possamos ser transformados. E isso Deus quer incumbir a cada um de nós. E eu quero chamar você a esse compromisso, de falar dessas verdades que você está conhecendo a outras pessoas também. Não é para guardar para si, para levar adiante, para transformar a vida de outros que estão sendo enganados nessas religiões por aí. Tá? A única religião verdadeira está na Bíblia, é da Bíblia. O Espírito Santo é capaz de orientar você e a mim, meu amigo, para que nós possamos ter claridade espiritual, para ter um relacionamento perfeito com Deus e assim herdarmos as suas promessas. Tá? Então, como o evangelho será pregado? A toda tribo, língua e nação. Tá? A todas as pessoas, a todas as nações, e aí virá o fim. Pode responder aí. Apocalipse descreve a pregação mundial do evangelho. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um só evangelho de graça por intermédio de Cristo. Não existem dispensações, formas diversas, para aquele povo é de um jeito, para outro povo é outro. Deus é eterno, completo, universal, tá? Integral, perfeito. Ele não precisa fazer vários tipos de juízo, de dispensações. Então, para o povo de Israel é uma lei, para o povo de fora é outra, para os ímpios é outra. Não, a lei é para universal. A lei que nos rege aqui na terra é a mesma que o céu obedece. Esse evangelho alcançará cada nação, tribo, língua e povo, conforme as ordens registradas em Apocalipse 10, versículo 11, e eu quero ler esse texto para você. Apocalipse 10, versículo 11, diz assim, ó. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Necessário profetizar? Profecia é conhecimento e ensino, tá? Esse é o dom de profecia.
O dom de profecia é o dom de interpretar a palavra de Deus e falar a outras pessoas. Então, é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Eu gosto muito dessa colocação da Bíblia, povos, línguas, nações e reis, porque ela excede toda forma de compreensão, ou seja, de cultura. Cultura de uma nação, como se for uma nação, é diferente de um conglomerado de línguas, que tribos são diferentes, né? A gente estudando isso na geografia, a gente entende como é que essa e todos os poderes, reis também, serão sucumbidos ou precisam ser alertados e pregada a sua palavra. Bom, vamos à nona pergunta. O que acontecerá após a pregação dos 3 anjos? A nona pergunta diz: o que acontecerá com a pregação dos 3 anjos? Bom, vamos ler aqui Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 10 a 16, diz assim: agora que os anjos a pregaram, tá? E esses anjos, né, mensageiros sou eu e você, olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Alguém semelhante ao Filho do Homem? Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então o outro anjo saiu do santuário e clamava em voz que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua foice e faz a sua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina da colheita por toda a humanidade e ela foi ceifada. Bom, vocês devem conhecer como é que é um plantio, o preparo da terra. O preparo da terra, aí se coloca a semente, colocando a semente vem a chuva. Essa chuva chama-se chuva temporã, a chuva do caju lá no Mato Grosso. Eu não sei como chama aqui essa chuva, né? Mas a chuva do caju geralmente acontece na primeira semana de setembro. Os grãos começam a germinar, começa-se a planta, vem os frutos, e aí começa-se uma parte mais seca, eles começam a amadurecer, e aí vem a colheita, e vem a máquina, os trabalhadores, e recolhem todos os grãos. Não é assim? E no grão sempre há uma seleção dos processados, né? Aqueles que estão ruins e aqueles que estão bons. Aquilo que tira a palha, né? A sujeira, para depurar as sementes. Nesse momento, em Apocalipse 14, de 14 a 16, Jesus está com a coroa na cabeça. Ele se levanta do trono, com a coroa na mão, com a coroa na cabeça e uma foice na mão, ele vem para ceifar a terra. Essa linguagem é nos colocada para que entendamos que haverá uma seleção daqueles que são bons e dos que são maus, dos ímpios e dos santos, daqueles que amam a Cristo e aqueles que rejeitaram o seu amor. Então, a terra será ceifada. Anota aí, a besta sucumbirá do abismo? Não. Subirá do abismo? Não. Não é isso que vai acontecer. Aí tem outra questão. A nova Jerusalém descerá dos céus? Também não. A resposta correta é: a terra será ceifada. A pregação das 3 mensagens angélicas serve para advertir o mundo. E essa chuva que vem amadurecer o grão é chamada de chuva serôdia. O mundo, pouco antes da volta de Jesus, essa mensagem desperta as respostas e as pessoas aceitem ou não o evangelho e recebem o selo de Deus ou rejeitem a marca da besta. Depois do mundo der a resposta ao último convite de Deus, positivo ou negativo, sim ou não, todas as oportunidades estarão encerradas e a intercessão do santuário será concluída. Com o fim da intercessão, tem início ao derramamento das 7 pragas, no qual nós iremos estudar futuramente. Você não pode perder esse estudo. Ou seja, Jesus irá buscar os seus filhos e destruir os perseguidores do seu povo. Amigos, todo final de lição nós temos um compromisso. Aqui está ele, esse compromisso. E esse compromisso diz assim: eu entendi que as 2 testemunhas representam o Antigo e o Novo Testamento, que devem ser respeitados e seguidos em nossos dias como única regra de fé e prática cristã. E eu me comprometo a participar ativamente da pregação dos 3 anjos, proclamando o Evangelho
eterno e colaborando no preparo de um povo para encontrar Jesus. Coloque o seu nome, assine esse contrato com Deus hoje. Coloque a data, porque assim como você fizer, também vai estar escrito nos livros, nos registros do céu, que você teve o conhecimento hoje da palavra de Deus e que será de resultado eterno que você conheceu hoje. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse amigo e por essa amiga que nos ouviram nesse dia. Os abençoe. Faça-os acreditar cada dia mais de que o mundo não há solução, mas que o Senhor tem um reino preparado com uma cidade maravilhosa. Que existem 3 mensagens hoje que deveremos ficar atentos. A primeira é para que nós possamos adorar a Deus. A segunda, para que nós saiamos da confusão espiritual do mundo. E a terceira, que nós possamos fazer com que as pessoas caminhem para o seu reino. Abençoe-nos a cada dia. E aumente a nossa fé e esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Até o próximo estudo.